Fala galera que acompanha o canal Tudo é História, aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e vocês estão estudando em um canal que faz parte da plataforma YouTube Edu. Galera, estou de volta, canal Tudo é História na área, para explicar para vocês um dos assuntos mais importantes dos vestibulares brasileiros e também do Enem. Hoje eu vou explicar nos seus mínimos detalhes, em todos os seus aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais, a história da civilização grega. Isso mesmo, hoje é dia de Grécia Antiga. Para quem acompanha o nosso canal, já sabe que nós temos uma aula nesse mesmo estilo, abordando a história da Roma Antiga inteirinha, com a correção de uma enorme bateria de exercícios, e hoje é o dia de fazer o mesmo para Grécia Antiga. Fique conosco até o final, que eu te garanto que você vai aprender tudo aquilo que é necessário para você gabaritar a Grécia nos principais vestibulares. Mas antes da nossa aula de hoje, fortalece o canal Tudo é História, deixa um likezinho, compartilha com a sua rede de amigos, ajuda o canal Tudo é História a atingir a marca aí de 100 mil inscritos nesse ano de 2019. Já estamos com quase 60 mil, tudo isso graças à ajuda preciosa, né, de cada um de vocês. Eu e o Thiago agradecemos muito a ajuda na divulgação das nossas aulas. Bom, senhores, vamos lá? Caderno, caneta, seu marca-texto, porque hoje você vai aprender Grécia Antiga e te garanto que vai ser uma das aulas mais completas de Grécia que você vai encontrar disponível e, detalhe, gratuitamente no YouTube. Não cobramos por aula. A missão do nosso canal é difundir conhecimento. Bom, meus queridos, vamos lá. Olha só, gente. O assunto Grécia Antiga, ele faz parte da temática de antiguidade clássica. Os historiadores dividem a antiguidade de duas formas. Antiguidade oriental, para se referir a Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas e hebreus, e a antiguidade clássica para abordar Grécia e Roma Antiga, o passado greco-romano. Por que tem esse nome antiguidade clássica? Porque gregos e romanos moldaram a civilização ocidental que nós conhecemos. No que se refere à política, à sociedade, à noção de família, a valores filosóficos, a valores esportivos, no pensamento racionalista e humanista. Ou seja, eu posso ficar até amanhã citando e eu não serei capaz de extinguir todo o imenso legado cultural de gregos e romanos. E hoje é dia de dar uma pincelada para vocês dos principais aspectos da civilização grega. Bom, gente, a Grécia, antes de mais nada, vamos lá, vamos fazer uma localização, né? História sem geografia não dá. A Grécia está localizada, né, na parte mais ao sul da Europa, e a Grécia faz parte de uma grande, enorme península balcânica. A Grécia pega ali a região dos Balcãs. Tem duas penínsulas nesse seu território, né, as mais famosas. A Península Ática, que é onde está situada a famosíssima cidade de Atenas, e ainda tem a Península do Peloponeso, que é onde está, né, situada Esparta. Além disso, a Grécia possui um imenso arquipélago formado por um enorme conjunto de ilhas. Portanto, a Grécia tem uma parte continental com duas penínsulas que se destacam, a do Peloponeso e a Ática, além de um enorme conjunto de ilhas, sendo que a maior e mais importante ilha grega é a ilha de Creta, onde vivia o povo pelasgo, que eram vistos como gregos primitivos. Dentro do território grego, o solo não é muito bom, com a exceção do Peloponeso, onde a terra é melhor. O solo grego é arenoso, por conta disso a sua enorme tradição marítima navegadora, principalmente Atenas. Beleza, pessoal? Bom, logo de cara aqui, gente, você já pode pensar, por exemplo, uma situação que caiu numa prova federal na segunda fase, uma questão dissertativa, que pedia para os alunos explicarem qual a relação do território grego com a principal forma de organização política conhecida entre os gregos. E, apesar, né, da suposta complexidade da questão, não é difícil. Os gregos se organizaram ao longo da sua história em sistema de cidades-estado. E
obviamente que essas cidades eram fragmentadas territorialmente e independentes entre si. Qual a relação com a geografia? Como a Grécia é um território fragmentado, acidentado e até espaçado, ficava difícil você impor uma única autoridade política central. Então, aos gregos, pareceu mais lógico se organizar no micro ao invés do macro, ou seja, colocar um rei ou um legislador ou um líder político qualquer local para governar aquela região, ao invés de tentar governar toda a totalidade dos gregos. Apesar que isso também era difícil em razão da enorme rivalidade política que existia entre eles. Bom, seguindo com a nossa aula, olha lá, esse PowerPoint 2 trabalha um pouco mais essas condições, né, geográficas. Então, o solo é pobre, arenoso, né, tem poucas planícies, a região é montanhosa, né, e isso dificulta a comunicação entre as regiões. Uma enorme costa, né, ali no mar Mediterrâneo, recortada por enormes ilhas, e há território grego também ao longo do mar Egeu, né, que inclusive tem esse nome para homenagear o pai de Teseu, o rei Egeu. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só, a grosso modo, gente, a história grega pode ser dividida de acordo com esse quadro que vocês estão acompanhando aqui, né? Bom, a Grécia surgiu por volta do ano 2000 AC, como vocês podem ver aí na linha do tempo. A Grécia até então era povoada pelos pelasgos, né, que habitavam a península, né, grega, balcânica, desde a época do Neolítico, e a partir do ano 2000, povos indo-europeus que migraram provavelmente da região da parte asiática da Rússia, sendo eles aqueus, eólios, jônios e só por último chegaram os dórios, né? Esses 4 povos indo-europeus, de maneira gradual, um a um, foi chegando no território grego e se fundindo com o povo pelasgo para dar origem ao povo grego que nós conhecemos. Então, do ano 2000 AC até o ano 1200 AC, os historiadores chamam esse período de pré-homérico, né? Sendo que a primeira fase ali do pré-homérico é o período creto-micênico, onde nós temos a fusão, né, da cidade de Creta com os aqueus que fundaram a cidade de Micenas. Então, do século 20 AC até o século 12 AC é período pré-homérico. É o momento de chegada dos indo-europeus e de formação do povo grego. Depois de 1200 AC até o ano 800 AC, né, portanto, do século 12 ao século 8 AC, nós temos o período homérico, a época que é estudada a partir dos poemas atribuídos ao poeta cego Homero, os poemas Ilíada e Odisseia. É uma época do Genos, do sistema gentílico e da fundação de Esparta. Depois do ano 800 até o ano 510 AC, portanto, do século 8 ao século 6 AC, nós temos o período arcaico, onde Atenas é fundada, a cidade de Atenas. Depois de 510 a 338 AC, ou como queira, do século 6 ao século 4 AC, nós temos o período clássico, momento de apogeu e declínio do povo grego, né? O povo grego chegou no apogeu da sua cultura, porém mergulhou em guerras externas e internas. E depois de 338 AC até 146 AC, portanto, do século 4 ao século 2 AC, nós temos o período helenístico marcado pela invasão dos macedônios que dominaram a Grécia, né, a Macedônia de Alexandre o Grande, que vai fundir a cultura grega com a cultura de povos orientais como egípcios e persas. Então, meus caros, é dessa forma que a história grega é dividida. Bom, gente, olha só. Ainda em cima, né, do que vocês estão vendo aí em relação a esse quadro mostrando a história grega, uma coisa importante que vocês tenham em mente. A Grécia não era um país, a Grécia não era um império, não ao menos até chegar no período helenístico, né?
A Grécia, ao longo de sua história, ela era uma região fragmentada em vários territórios, onde o que existia em comum é que esses caras falavam grego, mas não existia espírito de nação ou de união entre eles, tá? A Grécia era fragmentada, as cidades eram independentes entre si, os gregos se juntaram poucas vezes na sua história e só se juntaram quando existia uma ameaça externa. Nós podemos dizer que não existia unidade política na Grécia. O que existia era uma certa unidade cultural, que padronizava os gregos com traços culturais e linguísticos semelhantes, mas eles não eram unidos politicamente falando. Beleza? E não se esqueçam desses povos que se fundiram com os pelasgos para fundar a Grécia Antiga. Então, o período pré-homérico, onde esse processo de miscigenação aconteceu, ele vai do ano 2000 AC até o ano 1200 AC. Por quê? No ano 1200 AC, os dórios, o último dos povos indo-europeus a chegar na Grécia, eles invadem a região de Micenas e eles vão submeter os aqueus ao poder deles. Esse processo é chamado de primeira diáspora grega, né? Essa primeira diáspora grega vai causar a dispersão de vários aqueus, né, que estavam fugindo da invasão dos dórios. Então a invasão dórica marca o término do período pré-homérico e o início do período homérico. Vários desses gregos que fugiram dos dórios, da invasão dórica, fugiram para regiões lá do mar Mediterrâneo, onde eles vieram a fundar uma colônia chamada Magna Grécia, lá naquela importante ilha da Sicília, no sul do território italiano. Bom, então nosso próximo bate-papo é sobre o período homérico. Período homérico que vai do ano 2000 até o ano 1200 a.C. Beleza, pessoal? Esse período pré-homérico, esse momento de formação do homem grego, como, né, os povos cretenses, que também pode ser chamado de minoicos, e os micênicos, que é o nome que se dá ao povo aqueu em razão da cidade de Micenas. Então, esses 800 anos de período pré-homérico, que vai do ano 2000 até o ano 1200 AC, é esse momento de miscelânea, de mescla, de chegada, né, de aqueus, eólios, jônios, e só por último os dórios chegaram causando destruição, causando a primeira diáspora grega, né? Esses quatro povos se fundiram com os pelasgos, né, o povo minoico de Creta, fundando o povo grego que nós conhecemos. Apesar de eles mesmos não se auto-intitularem gregos, né, eles se definiam como helenos. Bom, senhores, olha só. Então, o homem grego foi o resultado dessa miscigenação, né, dos pelasgos, que já estavam naquela região, né, desde a época neolítica, com esses povos indo-europeus, né, que são de origem ariana, aqueus, eólios, jônios e dórios. Beleza, pessoal? Bom, com a chegada dos dórios, acontece, né, a primeira diáspora grega. Vários gregos fugiram, né, dessa invasão violenta causada pelos dórios. Muitos fugiram, como eu disse, lá para o mar Mediterrâneo, fundando colônias como a Magna Grécia. Então, com a invasão dos dórios, começa o período homérico, que vai do século XII AC até o século VIII AC. Curiosidade à parte, o período homérico é marcado, né? A primeira diáspora grega, no ano 1100 a.C. aproximadamente, de 1100 a 1200 a.C., século XII, até o século VIII AC, né, o que termina o período homérico no século VIII AC é a segunda diáspora, que depois eu vou explicar o que causou a segunda diáspora. Então, a primeira diáspora começa o período homérico, a segunda diáspora termina o período homérico. Bom, é uma fase grega bastante conhecida porque há fontes escritas. Esse período é estudado, né, após a invasão dórica, é estudado através das obras de um Aedo, de um famoso poeta, né, o poeta cego Homero, autor, né, até que se diga o contrário, apesar de muita gente duvidar, autor dos poemas Ilíada e Odisseia. Se você quiser se aprofundar no conteúdo dessas obras, o canal Toda História dispõe de uma aula explicando os poemas Ilíada e Odisseia. Bom,
o poema Ilíada narra, na versão de Homero, os episódios envolvendo a guerra de Troia, né? Segundo ele, causado pelo rapto da rainha Helena pelo príncipe Paris de Troia, fez com que os gregos declarassem guerra aos troianos. E o poema Odisseia, que narra as aventuras do herói grego Ulisses, né? Na verdade, Odisseu, até a adição colocou Ulisses no nome do cara, narrando a volta dele para sua terra natal, a ilha de Ítaca, após a guerra de Troia. Foi dele a ideia do cavalo de madeira, onde esconderam os gregos que invadiram a cidade de Troia, né, e levou os gregos à vitória na guerra de Troia. Então, esses dois importantes poemas que são considerados, né, o início da literatura ocidental, que nós tiramos as informações para se entender o período homérico. Bom, lá no ano 1200 AC, no século XII AC, nós temos a invasão dos dórios. É entre 1100 e 1200, tá, pessoal? Os historiadores não conseguem cravar uma data ali, mas foi no século XII AC. Os dórios invadiram a Grécia, era um povo extremamente violento, eles causam a primeira diáspora grega, né, que é essa fuga da população para o interior, né, da Península Balcânica, para a região da Ásia Menor e para ilhas do Mar Egeu. E esse povo todo que fugiu acabou sendo difusor da cultura e da colonização grega no mar Mediterrâneo e no mar Egeu. E o período homérico termina lá no século 8 AC, quando acontece a segunda diáspora. A segunda diáspora foi causada porque nessa época os gregos viviam em comunidades agrícolas chamadas de genos. E esses genos, comandados por pater família, eles começaram a crescer demais, teve um crescimento demográfico muito grande e o pater família favorecia os seus familiares mais próximos na concessão de terras e benefícios. Além disso, limitações naturais, né, técnicas agrícolas atrasadas acabaram causando o colapso desses genos. E a população, de modo espontâneo ou às vezes até de maneira forçada, acabou causando a segunda diáspora grega, né? Eles foram em busca de novas terras e por conta disso eles acabaram fundando novas colônias, né, lá na Península Itálica e até próximo à Península Ibérica, além de várias cidades-estado que foram fundadas por conta dessa segunda diáspora grega. Bom, com a segunda diáspora grega termina o período homérico e começa o período arcaico, que vai do século 8 até o século 6 a.C. Porém, pessoal, antes de falar do período arcaico, né, se faz necessário a gente trabalhar um pouquinho a cidade de Esparta. Por que a cidade de Esparta ela tem que ser, né, melhor trabalhada? Porque ela foi fundada no século 9 AC. Se ela foi fundada no século 9 AC, ela foi fundada, portanto, dentro do período homérico. Esparta era uma cidade-estado que foi fundada pelos dórios, o povo que por último chegou lá na Grécia, causando toda aquela destruição que eu comentei com vocês na primeira diáspora grega. Eles chegaram no século 12 AC na Grécia, mas eles fundaram Esparta no século 9. Os dórios eram um povo violento, que gostava da aptidão física, de um corpo perfeito, praticamente sem problemas físicos. Tanto é que para um homem ter um primeiro filho mulher era uma humilhação. Alguns líderes da elite espartana, né, jogavam suas filhas do penhasco, e crianças defeituosas também. Não eram sempre que jogavam mulheres, mas alguns pais se recusavam a criar o primogênito se fosse mulher, né? Então eles queriam não apenas cidadãos no campo da política, eles queriam guerreiros. Esparta era uma cidade voltada, né, para a força, para a violência, para o militarismo. E aí já fica uma dica para você. Se cair Esparta no vestibular, pode assinalar a alternativa que fala de militarismo, violência, laconismo. Pode assinalar por minha conta e risco. Bom, Esparta está na península do Peloponeso, é a região mais fértil da Grécia, né? Que é a exceção, porque todo o território grego é bastante ruim o solo. A cidade foi fundada pelos dórios, que chegaram ali expulsando grande parte dos aqueus. Aqueles que ficaram ali ficaram na condição de submissos, né? De cidadão de segunda categoria em Esparta.
Bom, em Esparta, a propriedade era estatal, né, e essas terras eram divididas entre a elite espartíata, né, os antigos guerreiros descendentes das primeiras famílias dóricas. Na economia, né, a agricultura era muito boa, os solos eram férteis e eles exploravam a servidão e a escravidão, né, de ilotas, que eram os escravos, e dos antigos aqueus. Na política, Esparta, né, tinha uma oligarquia, porque tinha o predomínio de uma minoria, né, de famílias militaristas privilegiadas. E o governo era uma diarquia, né, uma diarquia hereditária, ou seja, 2 reis governavam Esparta. Quando eles morriam, o poder passava para os seus descendentes. E ainda existia a Jerúsia, com papel de senado, né, formado por guerreiros com mais de 60 anos, e a Assembleia Ápela, que ajudava na elaboração das leis, formadas por cidadãos com mais de 30 anos. E ainda, né, tinha os éforos, que eram os magistrados, eram respeitados porque eles faziam valer a lei, faziam um papel de juiz. A sociedade era totalmente estratificada, quase impossível mudar de classe social, extremamente militarizada. O indivíduo entrava no exército dos 6 para os 7 anos de idade, ali ficava até os 60, né? E eles eram incentivados a ter um pensamento lacônico, falar pouco e cumprir as ordens sem questionamento. Assim, um jovem era educado em Esparta, e era uma cidade extremamente xenofóbica, não gostava de estrangeiros, tá? Bom, no que se refere, né, à sociedade, você tem os espartanos, né, membros de uma elite espartíata, alguns chamam de esparcíatas, que eram latifundiários nobres. Eles eram considerados cidadãos porque eram descendentes dos primeiros dórios. Tinha ainda os periecos, que eram homens livres que viviam do comércio, artesanato, etc., porém não tinham direitos políticos. A maioria dos periecos eram aqueus, tá? E ainda tinha os ilotas, que eram espécies de servos e escravos, pertenciam ao Estado e serviam ali muitas vezes, né, para serem executados através da críptia, que era uma eliminação sumária, né, pelos jovens espartanos. Fazia parte de um treinamento onde jovens eliminavam um grupo de escravos para deleite dos espectadores. Bom, gente, agora, quando o assunto é período arcaico, né, que é a próxima fase aqui que a gente vai estudar, o período arcaico, ele é marcado pela fundação da cidade de Atenas. Atenas foi fundada por volta do século 8 AC, já dentro do período arcaico. Ela foi fundada na região da Península Ática, que é uma região muito montanhosa, mas com enorme litoral, né, com portos naturais, que facilitava bastante o comércio marítimo. Inclusive, lá em Atenas tem um dos mais antigos portos do mundo, o Porto de Pireu. A cidade foi fundada pelos jônios, tem origem jônica, né? E a economia tinha uma agricultura de subsistência principalmente, um forte artesanato voltado principalmente para o comércio. Atenas era uma cidade, né, para fora, enquanto Esparta se fechava no seu mundo, Atenas era uma cidade que comercializava com vários povos e, ao invés da força física e do militarismo, valorizava a cultura, a filosofia, o teatro. Era uma cidade completamente diferente de Esparta. Bom, a sociedade você tinha em 3 grupos, né? Você tinha os cidadãos, que eram descendentes dos fundadores da cidade, né, os chamados eupátridas, que na tradução literal, melhores. E você tinha o grupo dos georgóis, que na tradução, piores. E os tetas, que eram sem terras, né? Porém, esse primeiro grupo, ele era visto como bem-nascido porque ele que tinha direitos políticos, né, os bem-nascidos. Olha só, os metecos eram estrangeiros sem direitos políticos, não podiam comprar terras em Atenas e ainda eram obrigados a pagar impostos. E os escravos eram adquiridos por dívida ou prisioneiros de guerra. Então você tem eupátridas, georgóis e tetas, né, que apesar dos eupátridas terem a supremacia nesse grupo aí, todos eles tinham direitos políticos. Já os metecos, por ter origem estrangeira, eles não tinham direitos políticos, não podiam comprar terras em Atenas e ainda eram explorados e pagavam impostos. Além dos escravos, tá? Bom, e ainda se você quiser colocar, ainda tinha um grupo dos demiurgos, que eram artesãos e outros trabalhadores braçais. Olha só, você pode dividir a política em Atenas em,
vamos colocar aí 3 fases, tá? A grossíssimo modo, a gente pode dividir a política em Atenas em 3 fases. Olha só, vamos fazer o seguinte, ao invés de 3, eu vou dizer que tem 4, porque na terceira fase tem uma subdivisão ali, beleza? Talvez assim fique mais fácil para vocês entenderem. Olha só, Atenas, quando a cidade foi fundada, gente, Atenas tinha uma organização política monarquista. E nessa época de monarquia, o domínio da cidade estava na mão dos eupátridas, dos bem-nascidos. Depois Atenas, experimentou um período de oligarquia, também sob o domínio dos eupátridas, através do Areópago, que era um conselho legislativo. E isso causou muito descontentamento popular, dos georgóis, que tinham as piores terras, e dos tetas, que nem terra tinham, e também dos ricos comerciantes e artesãos, que eram os demiurgos. Por conta disso, a cidade acabou passando por algumas reformas dos chamados legisladores. Primeiro veio a reforma de Drácon, em 621. Drácon foi o cara a escrever as primeiras leis escritas da história de Atenas. E eram leis bem rigorosas, daí o termo draconiano, para quando você quer dizer que uma lei é rigorosa. Depois veio o Solon, em 594 AC. O Solon é o cara que aboliu a escravidão por dívidas em Atenas. Depois, nós temos uma terceira fase que vai de 561 a 528, uma época de tirania onde generais governaram Atenas. Até que, por isso que eu disse, vamos dizer que tem 4 fases, porque na terceira tem aí uma outra fase dentro dessa terceira fase aí. Clístenes, ele era um legislador que acabou promovendo a chamada Revolução Democrática em Atenas. Ele é o pai da democracia grega, um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares. Clístenes, no ano 508 AC, ele inventou a democracia, ele implantou a democracia em Atenas. A palavra demo, povo, cracia, governo. Traduzindo a palavra, governo do povo. E ele promoveu essa revolução democrática, mas não se engane, o modelo democrático ateniense em nada se parece com o nosso, a não ser na ideia de que os cidadãos decidem o destino da polis, o destino da cidade. Com a diferença, obviamente, de quem era considerado cidadão em Atenas e quem é visto como um cidadão hoje em dia. Lá na época do Clístenes, o cidadão apto a votar, o cara que tinha o direito de participar das votações, que eram diretas, o próprio cidadão ia participar da elaboração e da votação das leis. Eles não escolhiam representantes. O próprio cidadão participava diretamente do processo democrático. Esse cidadão, ele participava das decisões tomadas na eclésia e na bulé. E para poder participar, ele tinha que ser homem, portanto, mulheres não votavam. Ele tem que ter nascido em Atenas, portanto, estrangeiros não votavam, e vindo de uma família tradicional. Então, e ser maior de idade. Uma agulha no palheiro em Atenas, Se excluir mulher, escravo, estrangeiro, homem menor de idade, pobre, acabava o direito de voto na mão de uma elite privilegiada, bem nascida, de origem jônica, que ia diretamente participar das decisões. Lógico que hoje o conceito de cidadão e democracia é muito mais amplo. Hoje em dia engloba quase que a totalidade da sociedade, diferente da Atenas antiga. Bom, gente, depois nós temos o período clássico na Grécia. O período clássico vai do século V ao século IV AC e é um momento curioso porque os gregos chegam no auge da sua cultura, do seu desenvolvimento intelectual e ao mesmo tempo eles mergulham no caos, causando ali o declínio da civilização grega por causa de guerras que tomaram conta do mundo grego, Nesse período clássico nós temos a clara hegemonia de Atenas e Esparta, Foi um período de luta entre as polis gregas contra estrangeiros e também das polis gregas entre elas mesmas, 2 grandes guerras que irão destruir o mundo grego. Primeiro, as guerras médicas e depois a guerra do Peloponeso. Bom, gente, nós chamamos de guerras médicas ou de guerras greco-pérsicas
né, o conjunto de batalhas que as cidades-estados gregas travaram contra o Império dos Persas, o Império Aquemênida, né, que é o primeiro Império Persa. É chamado de Guerras Médicas porque os persas também eram povos chamados de povos medos e eles habitavam a região média que corresponde ao atual Irã. Então, guerras médicas, o conjunto de guerras que os gregos travaram contra os persas, povos medos que habitavam a região média, né? Gente, se você digitar guerras médicas no Google, você vai ver várias datas diferentes para essa guerra. Porém, por que não há um consenso? Alguns historiadores usam, por exemplo, a seguinte data, de 490 AC até 479 AC, porque eles pegam as principais batalhas da Primeira e Segunda Guerra Médica. Já outros utilizam esse recorte que eu coloquei aqui, ó, que é a maioria. 490 AC, que é a vitória dos gregos na Batalha de Maratona contra os persas lá em Atenas, e até 449 AC. Por que eles pegam uma data tão comprida? Porque essa rivalidade se estendeu até 449 AC. Não quer dizer que nós tivemos batalhas até 449 AC. Quer dizer que o clima entre gregos e persas continuou tenso até 449 AC. O que nos interessa, né, é que as cidades gregas, sob o comando de Atenas e Esparta, que eram as principais cidades gregas da época, eles se uniram e depois, lógico, lograram êxito nessas guerras contra os persas, né? Bom, para os historiadores, esse conjunto de guerras médicas marcam a transição do período arcaico para o período clássico que nós estamos estudando. O que causou as guerras médicas foi a ambição dos persas de dominar as cidades gregas, né? As cidades-estados gregas e as suas colônias e, por tabela, todo o comércio no Mar Egeu, que até então estava na mão dos gregos. E, além disso, né, as cidades gregas na Ásia estavam sendo ameaçadas pelo Império Persa na região. Então, a grossíssimo modo, o imperialismo persa, primeiro de Dário I, depois de Xerxes, que eram imperadores persas, né? Essa ambição de subjugar a Grécia e dominar suas colônias na Ásia e no Mar Egeu, são os fatores que causaram as guerras médicas, que depois de décadas de batalhas, os gregos saíram vitoriosos. Bom, quando terminam as guerras médicas, que muita gente imaginou, agora os gregos irão viver felizes para sempre. Não foi bem isso que aconteceu. Quando terminou as guerras médicas, os gregos se fragmentaram em dois blocos. A Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso. A Confederação ou Liga de Delos era o grupo de cidades aliadas a Atenas, ou por vontade própria, porque foram dominadas, né, pelo imperialismo ateniense. Atenas enriqueceu muito cobrando impostos das cidades-estado, alegando que esse dinheiro era para manter a defesa contra os persas, né? Atenas acabou enriquecendo pra caramba, principalmente na época que Péricles governou a cidade, né? E Atenas criou a Liga de Delos, que eram as cidades aliadas ao seu estilo de vida democrático. Esparta, incomodado com essa hegemonia ateniense, Esparta, junto com Coríntio, Tebas, cria a Liga do Peloponeso, que eram cidades aliadas ao modelo oligárquico militarista dos espartanos. E o clima ficou tenso por anos e anos, até que em 431 AC nós temos o início da Guerra do Peloponeso, o conflito entre a Confederação de Delos de Atenas contra a Liga do Peloponeso de Esparta. Como queiram, duas ideologias antagônicas entraram em rota de colisão, disputando a hegemonia política e econômica da Grécia. De um lado, Atenas e seus aliados, né, e o seu modelo democrático. Do outro lado, Esparta e seus aliados no seu modelo oligárquico militarista. Ambos queriam, né, ter supremacia sobre a Grécia. Foi uma guerra ideológica de sistemas antagônicos, mas também uma guerra econômica e imperialista. Começou em 431 AC, porque Atenas invadiu cidades que até então estavam sob o comando de Esparta no Peloponeso. Uma guerra insana, 27 anos de batalhas, onde praticamente quase todas as cidades gregas acabaram envolvidas, direto ou indiretamente. Em 404 AC, Esparta vence Atenas, né?
E não só vai vencer a guerra, como Esparta vai corroborar para derrubar o regime democrático em Atenas, para implantar um sistema, né, tirânico, a chamada tirania dos 30. Porém, gente, o fim da guerra não acabou apenas com Atenas. Esparta, mesmo vitoriosa, saiu bastante abalada, né? Por mais que ela tivesse ali o seu fortalecimento militar durante a guerra, passada a guerra do Peloponeso, né, ela foi um suicídio coletivo, porque ela enfraqueceu todas as cidades-estado. Tanto é que momentaneamente Esparta perde um pouco da sua hegemonia para Tebas. Tebas vai ser uma cidade que saiu com bastante vantagem da guerra do Peloponeso, porque se envolveu pouco, né, na guerra do Peloponeso. E ao término dessa guerra, nós temos o fim da democracia ateniense, né? O enfraquecimento de uma linhagem aristocrática, porém as cidades, as polis gregas acabam enfraquecidas em conflitos internos, e isso vai facilitar a vida, né, dos macedônios. A Macedônia era uma colônia grega, né, que foi se fortalecendo ao longo da história, se aproveitando da fraqueza grega. Em 338 AC, né, Felipe da Macedônia invade a Grécia, porém quem vai concluir a dominação dos gregos é o seu filho Alexandre Magno, que entrou para a história com a alcunha de Alexandre o Grande, porque além de dominar a Grécia, né, Alexandre o Grande vai dominar o Egito, a Pérsia e outros territórios asiáticos, dando início à última fase da história grega, o período helenístico, que vai do século IV ao século II AC. Felipe II, rei da Macedônia, né, Felipe da Macedônia como era chamado, ele domina a Grécia na Batalha de Queroneia em 338 AC, né, e causa o fim da independência grega, porque os gregos passam a ser dominados pelos macedônios. E o Império Macedônico foi construído depois, quando seu filho Alexandre Magno, né, o vulgo Alexandre o Grande, ele vai dominar territórios que compreendiam a Pérsia, a Mesopotâmia, o Egito, né, partes da Índia. E o Alexandre, que foi educado por Aristóteles, ele tinha cultura grega, né? Ele não era só um guerreiro, ele era um pensador. Depois de conquistar várias partes da Europa, Ásia, África, ele acaba difundindo a cultura grega e misturando com esses povos orientais, dando origem ao que nós chamamos de, né, helenismo. Né? Por isso que esse período aqui é chamado de helenístico, a fusão da cultura grega com os povos orientais que Alexandre o Grande dominou. Posteriormente, com a morte do Alexandre, o seu império foi fragmentado entre os seus generais. Isso acabou enfraquecendo o Império Macedônico, que vai acabar caindo em mãos romanas, acabando de vez com toda e qualquer independência das cidades-estado gregas que passaram a fazer parte do território romano. Beleza, pessoal? Para encerrar essa parte de teoria, nós temos aqui um pouco do legado cultural dos gregos. Por que eu digo que é um pouco, pessoal? Uma cultura tão fantástica quanto da Grécia, né, deixou vários exemplos culturais, né, várias heranças culturais para a humanidade. Eu coloquei aqui aquelas que o vestibular cobra mais, né? Os gregos inventaram a Olimpíada, que era jogada em Olímpia. Os jogos só envolviam homens, mulheres não podiam competir. Tinha desde corrida, arremesso de dardo, disco e luta. O vencedor ganhava uma coroa de louros, né, e passava, né, a ser idolatrado pelos gregos como um herói, né, virava praticamente um semideus quem vencia um jogo olímpico. Servia não só para a confraternização entre os gregos, mas também servia para exaltar a cultura grega, homenagear Zeus, né? E era o único momento de trégua entre os gregos ali durante as Olimpíadas, não podiam haver guerras dentro da Grécia Antiga. Os gregos amavam o teatro. O teatro era praticado, né, em anfiteatros a céu aberto, as peças podiam durar dias, os atores eram sempre homens usando máscaras, encenando tragédias e comédias, né? Os gregos adoravam demais a ideia de interpretação. Os gregos formataram, não vou dizer que eles inventaram a filosofia,
mas a filosofia que nos influencia até hoje é de um tronco racionalista, humanístico, criado pelos pensadores gregos, né? Dentre as escolas filosóficas, né, da Grécia Antiga, as que mais se destacaram foi a maiêutica, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, e também, queira ou não, os sofistas também se destacaram bastante. E além, outro legado importante, gente, os gregos podem ter influenciado na pintura, na arquitetura, no ideal de estética, perfeição geométrica, simetria, culto ao corpo, tudo isso é herança grega, mas nenhuma talvez seja maior do que a democracia. Vários países do mundo têm os seus critérios quanto à cidadania, mas a maioria deles permite que os seus cidadãos possam votar e escolher o que é melhor para o montante da sociedade. Queira ou não, isso também é herança cultural dos povos gregos. Beleza, meus caros? Olha só, hein, galera, 40 minutos de teoria explicando Grécia Antiga. Pode procurar no YouTube para ver se você acha, né, tudo isso numa única aula. E não acabou não. Agora vem a correção de exercícios para você aprimorar o que você aprendeu durante a aula, né? Você que não deu aquele likezinho no começo da aula, preferiu esperar, pode fortalecer agora o canal Tudo é História, deixa aquele likezinho, compartilha essa aula, põe na sua playlist, dá uma mão aí para mim, porque o YouTube tem me sacaneado demais, desmonetizando minhas aulas, não tem avisado a galera quando eu posto vídeo. Se não fosse vocês, eu já tinha parado com esse trampo, viu, pessoal? Tá difícil lidar com o YouTube. Bom, já tá aparecendo aí o primeiro exercício da FATEC de 2016. Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise econômica e convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e em muitos textos lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre as concepções de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo. Olha só, galera, um assunto foi bastante trabalhado na aula. Se você prestou atenção na aula, você aprendeu que a democracia hoje se estende a um número maior de pessoas do que na Grécia Antiga. Só pode ser a alternativa E. Dá uma lida aí. Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais. Na Grécia Antiga, apenas homens livres nascidos na polis eram considerados cidadãos. Belezinha, pessoal? Vamos lá então. Exercício 2. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à sua imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Na antiguidade clássica, as cidades-estado representavam, você aprendeu na aula hoje, que os gregos possuíam unidade cultural e linguística, mas não tinham unidade política. Eles eram divididos em cidades-estado independentes e rivais. A resposta só pode ser a C. Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Vamos lá. Exercício 3. Atenas foi considerado o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que, você aprendeu na aula de hoje, que apenas homens livres, nascidos em Atenas, maiores de idade, eles podiam participar diretamente das decisões tomadas lá na Eclésia e na Bulé. Portanto, a resposta para esse exercício só pode ser a B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Vamos lá, pessoal. Exercício 4. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 404 AC, foi... E aí, galera, lembra o motivo da Guerra do Peloponeso? Então, você já descobriu que a resposta correta é a C. Uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas sobre o território grego. Belezinha, pessoal? Vamos lá, então. Mais um exercício.
são fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a se constituir na civilização grega, os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionados com a seguinte alternativa. E aí, gente, o que aborda o poema Ilíada, atribuído ao Aedo, ao poeta Homero? A resposta correta é a B de bola, a longa guerra contra a cidade de Troia. Vamos lá, um exercício da Unesp agora. Dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, podemos citar, olha aí, gente, lembra? O último assunto da nossa aula, os gregos inventaram a Olimpíada. Então a resposta é a B de bola, a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e dos jogos. Professor, por que não pode ser a A? Porque não existia voto universal na Grécia Antiga. Não vá cair em pegadinhas. Olha lá, da ESPM 2013. A Batalha de Maratona foi longa e cheia de peripécias. Precisaria ler o resto do texto, pessoal? Se você prestou atenção na aula, a Batalha de Maratona foi a primeira vitória dos gregos nas guerras médicas, conjunto de batalhas que eles travaram contra os persas. Os persas, que são povos medos, habitavam a região média. Então a alternativa correta é a D de dado. Guerras médicas, e o povo que eles chamavam de bárbaros nessa guerra enfrentaram foram os persas. Vamos lá então, pessoal, para o último exercício de um vestibular de medicina tradicional aí do Albert Einstein. Por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros que por volta de 2000 AC teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o pesquisador Moses Finlay, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo que se misturou com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização e para estendê-la como por onde puderam. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga ocorreu, olha aí, gente, lembra do que a gente falou na aula? Período pré-homérico, a Grécia habitada pelos pelasgos, que é um povo que já está ali desde o Neolítico, aí pouco a pouco, gradualmente, chegaram aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos se fundiram numa grande mescla racial que resultou no povo grego. Então a resposta correta é a B de bola. De forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul da Península Balcânica. A parte sul é Creta e o povo pelasgo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela companhia de vocês. Ufem, 50 minutos de aula. Você só encontra aqui no canal Tudo é História. Se você puder, se você gostou, compartilhe essa aula, fortalece o nosso trampo. Garanto para vocês que o ano inteirinho vai ter aula boa até o Enem, para os concursos militares, para os vestibulares. O canal Tudo é História não para nunca. Tudo isso para oferecer para vocês conteúdo gratuito e de qualidade. Mas para esse trampo ficar no ar, eu preciso muito da ajuda de vocês. Ah, professor, se eu compartilhar uma aula não vai ajudar nada. Vai ajudar sim. Cada pessoa nova que você trouxer para o canal vai nos ajudar muito e eu ficarei eternamente grato. Um beijo de norte a sul do Brasil e também para os seguidores do canal em Angola, Moçambique, Guiné e em outros cantos do mundo. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.